Olá, caro ouvinte, já estamos de regresso para a reflexão do dia 4 de fevereiro. Os meus convidados já estão aqui, não é? Já estão a tomar um pequeno almoço, não é? De Luanda. Vamos assim dar sequência à reflexão sobre o 4 de fevereiro. Já falamos sobre o início da luta, já falamos sobre o impacto da religião na libertação de Angola. Agora vamos falar sobre a cultura e a arte da libertação de Angola. Essa edição especial tem a técnica de Osvaldo Cláudio Marron, não é? Cláudio Marron, Cláudio me vai matar. Cláudio Marron. E a coordenação é de Adão Jorge e a voz é de Lauziarte Martins. Está sofrendo. Na sequência da nossa conversa, Adão Jorge, falamos do início da luta armada, falamos também do impacto da religião na libertação de Angola, e agora chega o momento de falarmos sobre a nossa identidade cultural e artística. Que impacto as artes trouxeram na libertação de Angola? Adão Jorge, que reflexão trazes para os nossos ouvintes poderem compreender muito bem a importância das artes, não é? As artes têm sido, desde primórdio, um elemento catalisador para o desenvolvimento, para a educação, para a transformação, para a comunicação de um determinado povo. As artes agem de acordo à realidade ou contexto social em que o povo se encontra. Estamos a falar de 1961. É só para fazer lembrar ao caro ouvinte que foram os portugueses, não é? Foram os colonizadores portugueses, neste caso os padres capuchinhos, que trouxeram o teatro em Angola como arte. Adão Jorge, vamos assim falar do impacto das artes na libertação de Angola. As artes e a cultura desempenharam um papel crucial na luta pela libertação nacional, servindo como ferramentas de resistência e consciencialização e mobilização. Por exemplo, a música foi como forma de protesto, né? A música foi uma das formas mais poderosas de expressão durante a luta pela independência. Compositores e músicos angolanos criaram canções que denunciavam a opressão colonial, celebravam a identidade nacional e inspiravam a luta. Gêneros como samba e kizomba foram utilizados para disseminar mensagens de resistência e esperança. A literatura, claro, e poesia, os escritores e poetas angolanos usaram suas obras para refletir sobre as experiências do povo sob o colonialismo. A literatura tornou-se uma forma de resistência cultural, ajudando a preservar a história e as tradições angolanas, além de incentivar a reflexão sobre a luta pela liberdade. O teatro, a dança, as artes cênicas também foram importantes na mobilização popular. Por exemplo, falando do teatro, foi utilizado para dramatizar as injustiças do colonialismo, enquanto as danças tradicionais expressavam a cultura angolana e promoviam um senso de unidade entre as comunidades. Temos também as artes visuais, que tiveram um papel muito importante na luta pela libertação. Os pintores e escultores e artistas gráficos criaram obras que retratavam a vida sob o colonialismo, as esperanças da luta pela independência e as riquezas culturais do país. Essas obras, naturalmente, ajudaram a elevar a consciência sobre a identidade angolana e os direitos do povo, a preservação da cultura tradicional. Durante o período colonial, houve uma tentativa de desmantelar as tradições culturais angolanas, mas a resistência cultural se manifestou na preservação das práticas tradicionais, como rituais, festivais e costumes que se tornaram símbolos de identidade nacional. Adão Jorge, então estamos a querer aqui dizer que, direto ou indiretamente, de 1961 até a 1975, estamos a falar de uma Angola dos nacionalistas. Exatamente. Que todos estavam engajados numa única causa, não é? Sim. Essas expressões artísticas não apenas enriqueceram a cultura angolana, mas também se tornaram um veículo importante para transmitir mensagens políticas e sociais durante um período crítico da história do país. Naturalmente, as artes até hoje continuam a ser um papel importante na divulgação de Angola para o mundo. Muito bem.
Noémia, quanto às artes, o Adão Jorge falou sobre o teatro, falou sobre a dança, falou sobre muita coisa boa. E vamos assim falar também sobre a cultura, as línguas, não é? Noémia, as línguas então, as línguas que o povo... Porque muito antes da chegada dos colonizadores, Angola já estava subdividido em reinos. Cada reino tinha a sua cultura, tinha a sua tradição, mas com a chegada destes camaradas colonizadores acabaram por destruir aquilo que estava bem edificado. Noémia, achas que as línguas também serviram como um meio que ajudou no combate a... Rebeca, por favor, Rebeca. A Noémia, cadê? Cadê a Noémia? Rebeca. Estou com a Noémia, meu Deus. Rebeca. Perdoa-me, Rebeca. Rebeca, faz favor, Rebeca. Vamos então falar sobre a cultura na libertação de Angola. Fala no seu línguas, todo. Bem, a cultura linguística, né? Exato. Falando da cultura linguística, nós estamos a falar da nossa própria identidade, né? Porque o que nos identifica não é o português, mas as nossas línguas nacionais. O português é a nossa língua oficial, mas o que nos identifica são as nossas próprias línguas natas. Para cada uma província, uma língua que identifica. Por exemplo, eu sou Kioka, quem me identifica é o Choco. E eu dizendo que eu não falo sou Kioka e não falando a própria língua nata Choco, não faço parte, não poderia me enquadronizar propriamente naquilo que me identifica, que é a cultura Choco. Né? E existem várias e várias culturas. A revolução, posso assim dizer, do 4 de fevereiro, que era o combate ao colonialismo, porque a intenção dos colonialistas cá em Angola era nos retirar a nossa própria essência e criar, não tiraram um certo ponto. De uma de outra forma, tiraram a língua. Não tiraram, eu falo minha própria língua. A nossa língua oficial é... Sim, é como eu dizia. Por exemplo, isso aqui vai para todos os países, né? Vai para todos os países. Tem, por exemplo, o Brasil. Brasil também sofreu a colonização. A língua portuguesa também tem servido como a língua oficial. Tornou-se uma língua oficial, sim, realmente. Mas existem outras províncias do Brasil que não falam propriamente só português. Falam um português com um dialeto profundo deles. Vamos também para a Namíbia. Não na Namíbia propriamente, desculpa. Vamos para a realidade do mundo, não é? Sim, eu estou... Está certo, Rebeca, não é? Sim, eu estou a referir-me no que concerne o que disseste na retiração da nossa própria valorização. Nós só fomos implementados a língua portuguesa como a nossa língua oficial. Nós não tínhamos uma língua que nos oficializava. Por quê? Porque eram tribos diferentes de línguas, culturas, né? E nós não, posso assim dizer que nós não nos apercebíamos, não nos entendíamos quando estivéssemos juntos. Aquele está a falar Kimbunda, aquele está a falar Umbundo, aquele está a falar Ovimbundo. Mas com a revolução ou com a luta armada, trouxe-nos a liberdade de nós termos uma língua oficial, que é a língua portuguesa, que ajuda na comunicação geral. Mas temos as línguas particulares, que é a língua nato, que é a língua, o dialeto. Se eu estiver aqui a falar com uma Kioka, nós nos entendemos. Mas se tiver já um outro dialeto que é Umbundo, uma pessoa que fala só Umbundo não entende a língua Kioka, ele vai ficar tipo, vocês estão a falar o quê? É que nós crescemos agora no meio de pessoas, né, que sentem vergonha de falar as suas próprias línguas nacionais. Nós nos sentimos mais à vontade em falar língua portuguesa do que falar nossa própria língua nacional. Mas graças a Deus, durante os anos que foram passando, já existem mulheres e homens que querem aprender as suas línguas nacionais, porque já tem muitos cantores a cantarem músicas em línguas nacionais, já tem debates de línguas nacionais. Então, eu aqui falando sobre Kanawa, Cuchuapomba, são línguas que muitos, talvez nossos ouvintes, que também não vão entender.
Eu digo... Mas Kanawa, estamos a querer falar de que... Kanawa estás bem numa língua tioca, a minha língua, uma das línguas mais bonitas de Angola, né? Falando também da cultura, né? Então estamos a falar de cultura. O 4 de fevereiro trouxe um grande impacto, muito grande impacto no nosso país. Eu tenho dito que Angola, nós gostamos de viver mais a industrialização, sim, certo? Por quê? Porque se nós formos a Moçambique é um país talvez de referência quanto a preserva a sua identidade. Nós aqui sentimos vergonha de andar de pano, amarrar um pano, coisa que nos identifica normalmente. Se nós vemos alguém de tranças assim de linhas, nós queremos nos colocar a rir-se. Por quê? Porque nós queremos ver uma pessoa de postiço, uma peruca. Então, de forma direta ou indireta, a globalização está a acabar com a nossa identidade cultural. Está a acabar, sim, mas ainda existem pessoas resistentes a isso. Está a acabar. Mas ainda existem, tipo eu, né? Eu gosto de um bom pano. Eu gosto de um bom pano. Eu gosto muito de... Por exemplo, na minha casa, a minha mãe não fala com os meus pais, né? Os meus pais não falam conosco em língua nacional. Mas quando nós estamos assim, no nosso momento cultural, familiar, eles assim os dois a falar em línguas tioque, nós também nos implementamos no meio. Eu quando vem minha tia, minha prima que vive lá ao telefone, eu não falo em português. Eu esforço-me a falar dialeto, eu tenho que falar, entendendo como não tenho que falar, arranhando-se como não. Na luta para libertação, as línguas realmente ajudaram bastante, não é? Ajudaram, sim. Código, sim, era um código, sim. O colonizador falava simplesmente português. Então, se quisermos guardar um segredo a eles, era necessário nos comunicarmos nas nossas línguas maternas. Sim. Adão Jorge, é mesmo isto, será? A colega Rebeca falou muito bem a importância das línguas no contexto da luta pela libertação de Angola. Exato. As línguas desempenham um papel fundamental para a libertação de Angola. Por exemplo, na questão da preservação da identidade cultural, as línguas bantu, como Umbundo, Kimbundo, Kikongo, foram expressões importantes da cultura angolana. Durante o colonialismo, a língua portuguesa foi imposta, pegando já o aspecto da língua portuguesa, como língua oficial, mas as línguas locais continuam a ser faladas e usadas nas comunidades. Essa preservação ajudou a manter vivas as tradições históricas e valores culturais angolanos. E a língua serviu também como, para além de ser meio de comunicação, também serviu como meio de mobilização. As línguas locais foram cruciais para a comunicação entre os diferentes grupos étnicos durante a luta pela independência. Por exemplo, os líderes dos movimentos de libertação usaram as línguas para se conectar com as massas, mobilizando em torno da causa comum da libertação. A literatura e a expressão artística, a produção literária em línguas locais floresceu durante o período da luta pela independência. Poetas e escritores usavam suas línguas nativas para expressar a realidade do colonialismo e as aspirações do povo angolano. Isso não apenas enriqueceu a literatura nacional, mas também fortaleceu um senso de identidade coletiva. Falando da língua, a língua contribuiu muito para o processo de libertação. Por exemplo, a educação e a consciencialização, o uso das línguas locais na educação ajudou a consciencializar as comunidades sobre os direitos e sobre a luta da independência. A educação em línguas nativas facilitou a compreensão das questões políticas e sociais, permitindo que mais pessoas se envolvessem ativamente na luta. A resistência cultural, o uso das línguas, aliás, foi também uma forma de resistência cultural contra a opressão colonial. Ao valorizar suas próprias línguas, os angolanos reafirmaram sua identidade e dignidade frente à tentativa de homogeneização cultural por parte dos colonizadores. E depois o diálogo intercultural, né? Angola é um país rico em diversas línguas ou em diversidade linguísticas, com mais de 40 idiomas falados. Essa diversidade permitiu diálogos interculturais entre diferentes grupos étnicos, promovendo uma maior unidade em torno da luta pela independência. Assim, as línguas não apenas desempenharam um papel comunicativo, mas também foram essenciais para a construção da identidade nacional angolana e para a mobilização do povo na luta contra o colonialismo. Joana, quanto ainda sobre a cultura na luta para a independência,
A Rebeca falava aqui sobre o impacto da língua na libertação de Angola, bem como Adão Jorge. Joana, com certeza que os colonizadores tiveram pontos do país que eles não tiveram sucesso em função da língua. Não é? Há pontos, certo. Há pontos da região sul, a região leste, a região norte de Angola, onde é que eles tiveram o maior acesso e a maior facilidade de comunicação com o povo. Acrescentando um pouco sobre... Tem-se notado que disse, não é? Disse, segundo alguns depoimentos, que deram-se melhor no sul. Não é? Deram-se melhor no sul. Será que é verdade? No leste? No norte, não? Bom, acrescentando um pouco sobre a língua, dizer que a língua também foi usada, né, para passar mensagens codificadas. E fala-se muito sobre a língua, mas não podemos esquecer também a dança. Usava-se a dança para então poder expressar ou exprimir o sentimento de bravura e coragem diante os momentos em que encontravam-se os nossos grandes jovens guerreiros. E falando um pouco, né, sobre a atuação da colonização, certo? Sim, faz favor. Na parte sul. Eu vou passar a palavra a Rebeca. Vou passar a palavra a Rebeca e acrescentando um pouquinho. A Rebeca já nos levou a perceber que os colonizadores não tiveram um sucesso tão desejado na zona leste. Certo. E na zona sul. A Joana é de onde? Sou da província do Kwanza Sul. Então fala-nos. Sou da província do Kwanza Sul, e de certeza que toda a gente que nos está a ouvir, todos os sulanos, todos que são da parte do sul, não estamos a querer aqui promover tribalismo. Não, claramente estamos a refletir em volta de 4 de fevereiro. Certo. Então vamos mesmo falar de tudo um pouquinho, não é? Vamos falar de tudo um pouquinho. Mas também, desculpa, ainda no lado sul, eu acho que a revolução, ou melhor, o impacto do 4 de fevereiro houve mais aqui em Luanda. Luanda é norte. Não, estou a me referir ao impacto. Nós estamos a falar, né, do início sim. Nós estamos a falar da luta armada. Foi em Luanda, não é? Não, eu não estou a falar propriamente da luta armada, estou a falar da mudança. Em todo o território nacional, não é? Eu estou a referir-me à mudança, porque depois do 4 de fevereiro houve a revolução, houve a mudança, que por isso é que nós comemoramos agora o 4 de fevereiro. É claro que foi muito mais afetado aqui em Luanda. Eu estou a me referir que nas províncias há mais pessoas que ainda levam valorização cultural do que aqui em Luanda. Por isso é que tem muita gente que, não sei se é o conformismo em dizer eu nasci em Luanda, do que aceitar a realidade que talvez nasceu numa outra província. Tipo, as pessoas que vêm de uma outra província possam se virem que miúda em 12, 9 anos de idade, completando 17, 18 anos, perguntando-lhe, já não vai dizer não sou da província X. Ele vai dizer não sou de Luanda. Então estava a me referir nisso, dando o parecer no que a Joana dizia sobre a pergunta que lhe foi feita sobre as mudanças no sul. E eu diria que tanto no sul quanto no norte, principalmente, não referindo-se em Luanda, as outras províncias ainda preservam as suas culturas. Luanda é muito difícil nós encontrarmos pessoas a preservarem as suas culturas, porque aqui em Luanda vive-se mais o industrialismo. Então, ficou aqui a ideia da nossa convidada residente, Rebeca, ela que nos traz uma reflexão em volta da cultura sobre a luta pela independência. Então, Jorge, tens um contributo quanto a essa questão? Relativamente à influência do domínio português, no fundo, o impacto deu-se em várias áreas do país, né? Ao invés de apontarmos sul, norte, deu-se em várias áreas, para não falar só todo o país, porque era todo um país envolvido na luta de uma causa. Por exemplo, a colonização portuguesa estabeleceu um sistema político que marginalizou as lideranças locais, impôs uma administração centralizada, e isso resultou na desarticulação das estruturas políticas tradicionais
e na imposição de um governo que não representava os interesses da população angolana. Por exemplo, essa aqui é a causa da luta pela libertação de Angola. Sim. Agora somos um povo livre, somos um Estado soberano, que tem as suas próprias leis, que tem o seu próprio governo, temos uma independência. Adão Jorge, que reflexão faz de 1961 a 2025? O que é que Angola ganhou? Angola ganhou com o início da luta armada. Primeiro Angola ganhou a bravura e a coragem. E a determinação. Agora, do tempo do início da luta armada até agora, Angola ganhou muito a nível cultural, principalmente, a nível social, a nível político e a nível econômico. Após, embora que tivemos ali um impedimento através dos nossos conflitos internos, sim, que também de uma ou de outra forma impediu no crescimento significativo daquilo que é da nossa Angola. Com certeza que se tivéssemos os 50 anos de independência sem nenhum conflito interno, penso que seríamos uma nação extremamente desenvolvida, não é, Adão Jorge? Naturalmente. E aliás, esse é o objetivo. Esse é o objetivo por qual procuramos a liberdade, né? A ideia era estabelecer-se como uma nação independente e próspera. E após a independência, Angola, que ocorreu a 11 de novembro de 1975, o país conquistou diversos avanços e desafios significativos. Por exemplo, a soberania nacional, a independência, significou a libertação do domínio colonial português, permitindo que Angola se tornasse um Estado soberano. Isso possibilitou ao povo angolano a autodeterminação e a capacidade de governar seu próprio país. Depois também, com a conquista da independência, a nossa identidade cultural foi restabelecida. A independência permitiu uma maior valorização das culturas locais e das línguas nativas. Os angolanos começaram a reafirmar sua identidade cultural e a promover suas tradições históricas, história e expressões artísticas sem imposição colonial. Ganhamos com a educação, ganhamos com a saúde pública, ganhamos com o desenvolvimento econômico, ganhamos com movimentos sociais e políticos, ganhamos com o reconhecimento internacional. Enfim, a luta pelos direitos humanos. São tantas as vitórias que Angola conquistou por força da luta pela libertação. Podíamos ficar aqui 2, 3, 4, 5 horas a falar dos ganhos da Angola após a independência. Seria insuficiente, naturalmente. Mas com certeza que a semana toda é dedicada ao 4 de fevereiro. Ainda narrativas serão abordadas no Jornal das 20 e amanhã também no Jornal das 20 terás outros dizer sobre o 4 de fevereiro. Mas, Rebeca, falava-se sobre a preservação da identidade cultural e tradicional. Nota-se que ainda falta uma outra independência, não é, Rebeca? Fomos, não é? Nos tornamos livres, se assim podemos dizer, desde 1975, mas ainda continuamos aprisionados mentalmente em algumas situações que afligem o nosso desenvolvimento sociocultural, Rebeca. Não é? A preservação dos valores culturais, as línguas em si, vestimentas, as boas maneiras, os hábitos e costumes, está-se a perder e estamos a ficar presos ao Ocidente. Rebeca, o que tens a dizer sobre isso? Bem, concernente esse assunto, acho que já falou-se. Falta uma outra independência, será que concordas com isto? Outra independência como? Mental, psicológica. Não, acho que a independência a que te referes seja particular. Não é? É isso, já é de cada um, não é que deve ser liberto. Será que é isto? Sim. Mas podes falar, tenha bondade, por favor. Bem, quanto a esse ponto que nós estamos aqui a frisar, já que da outra independência, não sei se refere-se à independência particular ou coletiva, né? Porque aqui nós estamos a falar do 4 de fevereiro
né? Porque depois do 4 de fevereiro é que houve outra independência, que foi já a independência nacional, que é 11 de novembro. Aquilo foi já a independência. Sim. A luta teve início no 4 e tivemos em 1975 como independência, não é? Tivemos um longo período de luta e libertação. E concernente a esse ponto, não acho. Existem ainda pessoas que preservam as suas próprias culturas, como tem jovens que criam cabelo, né? Tem jovens que não são, não foram ou não passaram na autotransformação das suas próprias culturas, né? Como eu dizia antes, ainda existem jovens que velam pelas suas culturas, tipo a cultura Bakongo. A cultura Bakongo, ou melhor, o povo Bakongo é um povo que preserva muito as suas culturas. Pelo pano nós vimos, pelas músicas nós vimos. É como eu disse, é muito fácil para quem nasce numa outra província fora de Luanda ainda ter aquela cultura do que para quem cresce aqui em Luanda. Porque para quem cresce em Luanda parece sentir uma vergonha dizendo não sou da província tipo da Huila, não sou da província de Lubango. Por isso é que nós vemos que há mais esforço de trabalho para quem vem fora de Luanda do que para quem nasce aqui em Luanda. Se formos aos mercados, as pessoas que trabalham em trabalhos assim que nós chamamos trabalhos vergonhosos, né? Mas não é um trabalho porque é um trabalho de esforço. Porque não existe um trabalho vergonhoso, desde que seja digno. Sim, não estamos a referir porque é para outras pessoas também entenderem em qual ponto é que eu queria me referir. Tipo trabalho que nós chamamos de bagageiro, trabalho de mototáxis, trabalho de acolhedor, né? Acolhedores de lixos, trabalhos de zungueiras. Se formos a perguntar, 90, 80% dessas pessoas que fazem esse tipo de serviço não são de Luanda. São pessoas que vêm de umas outras províncias. Vêm do interior do país. Sim, de umas outras províncias, não propriamente do interior do país, de umas outras províncias, é que aceitam fazer esse tipo de trabalho. Porque eu acredito que aquele povo, aquelas outras pessoas, eles já cresceram recebendo que todo tipo de trabalho, desde que seja um trabalho digno, deve ser aceito. Já que em Luanda, uma pessoa que não estudou, uma pessoa que não tem nenhuma experiência, quer um trabalho, quer mesmo já um trabalho de carteira, um trabalho de mesa. Então, quanto a esse tipo de transformação, nós estamos a falar de transformação mental. Isso de transformação mental não vai depender mais de katana, de luta de pedra, de luta de qualquer coisa. Vai depender de cada um. Tem pessoas que até agora, se nós sairmos aqui pelas ruas e perguntarmos por que é comemorado o 4 de fevereiro, uma ou duas pessoas vão te falar. Precisamos, as escolas, as igrejas têm essa responsabilidade de passar esta informação aos mais novos, não é? Não só nas escolas, nas igrejas, também tem a ver com a particularidade das pessoas. A particularidade das pessoas. Tem pessoas que têm conhecimento, tem pessoas que têm conhecimento sobre vários casos, não é porque se entera com alguém eles ensinam. Nós agora temos uma forma muito diferente que não existia em 1961, ou antes daquela data, que é o telemóvel. A evolução. A mídia social. A mídia social. Tem um papel crucial na transmissão de identidade cultural. Muito. Então, Jorge, tens alguma coisa a dizer sobre isto? Como estamos já na reta final do nosso programa, né? Vou dar uma pincelada rapidinho. A questão da identidade cultural em Angola é complexa e multifacetada, né? Embora o país tenha enfrentado desafios significativos, mas sua identidade cultural ainda pode se afirmar. E hoje é aquilo que nós falamos há pouco. As igrejas, as escolas, os ativistas, os artistas plásticos, o teatro desempenham papéis fundamentais para a valorização da identidade cultural de Angola. A minha contribuição é basicamente isso. Chegamos assim ao fim de mais um programa, de mais uma edição especial. Já sabes que a técnica foi de Cláudio Marrone e a voz é de Lauziarte Martins, a coordenação de Adão Jorge. Hoje o painel esteve carregado de emoções internas, não é?
chegamos assim ao fim de mais uma edição especial, mas dizendo para ti, caro ouvinte, caro seguidor, que a semana toda é especial e é dedicada a 4 de fevereiro. Acompanha as nossas redes sociais, partilha, convida os seus amigos a deixarem o seu like, a seguirem a nossa página. Falou para vocês Lauserto Martins, a técnica de Cláudio Marrone e a coordenação de Adão Jorge. Até já, voltamos a estar junto nas próximas edições.